Bem-vindo ao Boca Aberta Podcast. Aqui a gente fala de tudo, aqui a gente fala com todos. E o meu convidado de hoje é o Dr. Everton Oliveira, advogado especializado em Direito Trabalhista e Relações de Trabalho. Obrigado pela presença. Por nada, boa tarde a todos os telespectadores. A gente vai falar, eu queria começar falando sobre as relações de trabalho, que elas já foram mais conflituosas, elas já foram mais organizadas. E hoje, com a ascensão da internet, com a ascensão da rede digital, elas estão se modificando. Como que elas se encontram hoje pela ótica da parte do direito? Bom, as relações de trabalho hoje, elas são essencialmente regidas pela CLT, né? A maioria dos trabalhos, a maioria dos empregos estão contemplados, né, pela CLT, estão protegidos pela CLT. Mas nós vemos hoje uma ascensão grande, né, de novas formas de contrato de trabalho, né? Um funcionário que, por exemplo, é contratado através de um contrato de prestação de serviços, talvez até mesmo sendo contratado como um CNPJ, né? Sendo uma relação de trabalho, porém não regida pela CLT, mas sim através de um CNPJ, né? Então, as relações de trabalho hoje, principalmente depois da reforma trabalhista também, a base se manteve, né? A estrutura se manteve, mas abriu-se possibilidades para outras formas de trabalho, outras formas de contratação, né? Sim. A CLT, se eu não estou enganado, ela é de 1940. Isso. Né? Passou por várias modificações, ela ainda supre as necessidades dos trabalhadores, ou você acha que, de repente, precisaria de alguma modificação para poder deixar os trabalhadores mais, vamos dizer assim, amparados? Ou ela ainda ampara bem? A função da CLT, né, lá em 1940, foi garantir direitos básicos aos trabalhadores daquela época, né? As formas de trabalho naquela época eventualmente tinham alguns abusos, alguns excessos, não tinha uma carga de horário definida, não tinha um salário mínimo, um salário básico, né, definido para o funcionário. Então, certamente alguns excessos, né, acabaram sendo cometidos, e a CLT ela vem justamente com a finalidade de garantir para o empregado, né, que ele vá trabalhar e ter um mínimo garantido. Então a CLT ela regulamenta a quantidade de horas que o funcionário pode trabalhar, ela regulamenta o pagamento de horas extras, caso esse funcionário faça horas extras, garante alguns direitos básicos, né, como um 13º, garante o direito de férias, né, e também garante alguns direitos, né, para quando a empresa mandar esse funcionário embora, né, pagar ali alguns valores, alguns direitos para esse funcionário. Então, a CLT ela tem essa função, né, garantir o mínimo necessário, o mínimo de condições para os funcionários, porque eles sempre vão ser contratados por uma empresa, né? E normalmente, quando isso acontecer, eles não vão estar em pé de igualdade com a empresa, né? Então a empresa geralmente vai impor as regras, vai impor a forma de trabalho, vai impor as condições ali de trabalho, né? Que muitas das vezes até o próprio mercado, né, que impõe, né, essas regras, né, a necessidade que esse empregador tem, né, e aí isso vai ser refletido no contrato de trabalho desse funcionário. Então a CLT ela vem para equilibrar um pouco isso, né? Até antes da reforma isso era muito visto também na reclamação trabalhista, né? Quando o funcionário saía da empresa, era mandado embora, entrava com uma reclamação trabalhista, né, alegando ali para o juiz que alguns direitos dele não foram observados pela empresa, e aí o juiz, né, condenava a empresa ali a reembolsar aquele ex-funcionário, né, pagar os direitos que
estavam previstos em lei e que essa empresa não fez o pagamento durante o contrato de E, trabalho. o, e é tão importante, porque assim, se a gente for colocar de uma forma mais simples, é um contrato entre duas partes. Isso. A diferença é que uma das partes precisa mais do que outra parte. Vamos Exato. pensar desse jeito. A outra parte, ela tem um corpo jurídico que uma parte não tem, certo? Então, essa desigualdade gerou a necessidade de uma justiça especializada, de uma justiça do trabalho que só trata disso, né? É, você acha que é importante ter a justiça do trabalho separada da justiça comum por conta de prazos e, Sim. e até da desigualdade que a gente está falando? Sim, sim, a forma como já está separado hoje, né, a justiça trabalhista, né, separada do que seria a justiça comum, da forma como está hoje, atende às necessidades, né, atende às demandas trabalhistas, né, muito bem nesse sentido, mas o que se observa hoje, né, principalmente após a reforma, é que, como a gente estava falando aqui agora há pouco, a CLT, o objetivo dela sempre foi proteger o funcionário, proteger o empregado, né, contra um empregador que, às vezes, se deixasse ele livre, digamos assim, ele poderia cometer algum abuso, algum excesso. Então, o processo trabalhista, né, ele sempre veio equilibrar isso. De uns tempos para cá, a justiça trabalhista ela tem ficado tão criteriosa, né, em muitos aspectos, tem aceitado, né, algumas situações que, digamos que, em alguns casos até tem inviabilizado os funcionários de exercer o seu direito e de buscar, né, Eu o ia seu te direito. perguntar isso. Tem alguma questão relacionada a honorários que mudou ou custas processuais com a reforma ou continua a mesma coisa? Na maioria dos casos continua a mesma coisa. Teve uma alteração que é, por exemplo, quando o empregado, né, entrava com processo trabalhista, se ele tivesse algum problema, faltasse numa audiência, né, faltasse na audiência, o juiz ia arquivar aquele processo, ele poderia depois até entrar, com aquele processo outra vez. Teve uma alteração recente que fala que se o funcionário, né, se o ex-funcionário marcar uma audiência, pedir uma audiência, né, o advogado dá entrada no processo, o juiz marca a audiência e o ex-colaborador falta nessa audiência, aí ele tem que pagar as custas processuais. E Entendi. aí as custas processuais, dependendo também do valor da causa, né, realmente pode atrapalhar um pouco ou até mesmo inviabilizar É isso que eu ia perguntar, porque às um vezes, desse. né, às vezes uma coisa acaba compensando, vira só desgaste. Não, assim, imprevisto, né? Todo mundo tem, Uhum, né? Você pode estar indo a caminho da audiência, furar o pneu do carro, enfim, com acontecer um certeza. acidente. E assim, se você não apresentar nenhum um documento que justifique a sua ausência naquela audiência, o empregado pode sim ser condenado, né, a pagar as custas do processo. As custas do processo hoje, né, pro processo trabalhista estão em 2% do valor da causa. Então, se você tem um processo aí no valor da causa de R$ 100.000, as custas processuais seriam em torno de R$ 2.000 para você dar entrada em um novo Uhum. processo. E aí, né, dependendo da situação desse reclamante, né, isso pode acabar inviabilizando E a entrada com o novo processo. deixa eu te perguntar uma coisa. Como a justiça comum, a justiça do trabalho também cabe recurso em tribunais superiores? Sim, sim. Eu sempre costumo falar, né, para os clientes que a justiça trabalhista ela funciona da seguinte forma. É, a gente dá entrada no processo, é marcada uma audiência inicial ali. Hoje, aqui em São Paulo, mais ou menos 2, 3, 4 meses no máximo, né? E se você não faz um acordo naquela primeira audiência, já começa a receber ali o valor que a empresa ofereceu de acordo, o processo tende a durar ali 2, 3 até 4 anos, né? Entendi. Depois que é feita, né, a audiência, o juiz ele vai dar a sentença. Dessa sentença cabe um primeiro recurso para o tribunal.
dessa decisão que o tribunal dá, que se chama acórdão, cabe um outro recurso, né, pro Tribunal Superior. Então, são pelo menos dois recursos aí em outras duas instâncias. Que é o Tribunal Superior em Brasília e Isso. depois um recurso especial se precisar. Ou não vai. Aí depende muito da matéria, do assunto. Alguns assuntos, né, vão ter a possibilidade aí de um eventual recurso especial, mas, via de regra, o processo ele se encerra ali no TST mesmo, né, Tribunal Superior do Trabalho. Mas esse processo, né, tende a demorar alguns anos aí. Então, eu sempre costumo falar para os clientes, né, para os reclamantes, ou você aceita um acordo, né, onde você sabe que você vai, de repente, receber um pouquinho menos do que você talvez teria direito, mas recebe mais rápido, né? Ou, se não tiver acordo, vai processo correr alguns anos até ser resolvido aí essa parte de recursos, entendeu? Entende? Porque às vezes, assim, dependendo do valor da causa, como você falou, né, um acordo é mais interessante. Você costuma pegar causas com certa dificuldade no seguinte sentido: o cliente não tem nenhum tipo de comprovação daquilo que ele fala, do que ele está requisitando. E aí você pede as comprovações, ou isso já você consegue com alguns pedidos para a empresa, É, a, documentos, agendas. Pô, a justiça trabalhista hoje, né, ela é preferencialmente oral. Então, o empregado, para ele produzir provas, né, a prova mais eficiente que o empregado pode produzir em um processo trabalhista é a testemunha. Então, de repente, ele quer fazer o processo trabalhista, né? Muitos chegam no nosso escritório e falam que querem fazer um processo trabalhista contra a empresa, mas eles não têm os documentos que comprovariam as alegações deles, né? E isso é muito comum acontecer porque a maioria dos documentos são assinados na empresa, ficam com a própria empresa, então é muito difícil um colaborador, né, conseguir guardar um documento que seria uma prova para ele em um eventual processo trabalhista. O judiciário sabe disso. Então, o principal meio de prova de um ex-funcionário é uma testemunha. Tanto que o que a gente mais vê nos processos é um ex-funcionário que de repente junta alguns documentos, mas não leva uma testemunha, eventualmente pode perder um processo, pode ter um revés no processo, porque a prova principal que ele poderia produzir, que era testemunhal, ele não produziu. E ao contrário também, um funcionário que de repente entra com processo, não coloca nenhum documento ou quase nenhum, mas leva uma testemunha que confirma o que ele alegou no processo para o juiz, verbalmente, oralmente, esse funcionário tem mais possibilidade de êxito nesse processo. porque a empresa sempre leva um preposto, né? Isso, a empresa leva o preposto, né, que é o representante da empresa, e a empresa também normalmente leva uma testemunha, né? E aí a empresa normalmente também junta todos os documentos ali que ela tem registrados referentes àquele funcionário, referentes às alegações que ele colocou no processo, mas eu diria que nos dois casos, a prova que o juiz mais considera é a testemunhal. Entendi. Né? E no caso, você tem observado, dentro da sua experiência, mais ganhos para o trabalhador, ou as empresas às vezes também conseguem ganhos de causa, numa média assim numérica? Há algum tempo atrás, e esse algum tempo atrás a gente pode considerar aí antes da reforma trabalhista, o se observava os trabalhadores tendo mais êxito nos processos, né? Então, o juiz, em uma situação onde ele tinha mais, eventualmente, alguma dúvida, onde não tinha um documento que comprovasse, onde o reclamante trazia uma testemunha, a empresa trazia uma testemunha também, o judiciário, ele pendia um pouco mais a acreditar do que o reclamante, né, o ex-funcionário trouxe em título de alegações e de provas e testemunha, né, e dá uma sentença, uma decisão um pouco mais favorável para esse funcionário. Hoje em dia, infelizmente, a gente não tem observado muito isso. Nós temos observado que os juízes estão, digamos que muito criteriosos, né, e estão considerando bastante os documentos que a empresa traz e que eventualmente em um caso ou outro, às vezes até não condiz com a verdade, ou é um documento que de repente o empregado acabou sendo obrigado a assinar ou assinou ali
sem ler muito, sem prestar muita atenção, né? Quando o empregado ele tá trabalhando, né? Tudo que tudo que o chefe dele manda ele fazer, manda ele assinar, ele acaba, entre aspas, sendo coagido a fazer, porque ele precisa daquele trabalho, né? Ele quer manter o trabalho dele. Então, se o chefe chega para ele, pede para ele assinar um termo, um contrato, uma declaração, ele vai assinar, né? E os juízes, né? Digamos que antigamente consideravam isso, né, de uma forma diferente. Hoje em dia está sendo um pouco mais valorado as provas que a empresa produz. Então, a gente tem observado processos com valores menores, a gente tem observado, entre aspas, né, de um modo geral, ganhos menores para os ex-funcionários nos processos. Eles começaram a analisar, tirando um pouco aquela desigualdade que a gente falou do início. Vou imaginar que o juiz sempre pendia, já sabia que o funcionário não estava no mesmo pé de igualdade da empresa em vários sentidos. E talvez eles tenham aliviado isso um pouco. Não sei se para tentar equilibrar, porque não equilibra, mas para poder analisar os processos. Eu queria falar um pouquinho da pejotização, que é um assunto que se fala muito, se explica pouco, tá? A gente estava até conversando sobre isso. Uhum. Queria que você me explicasse o que é, como funciona essa relação, né? E o que está dentro e o que está fora da legislação. A pejotização, ela é uma consequência, né, disso até que a gente tem falado aqui, né? Até um tempo atrás, um funcionário, quando ele saía do emprego e entrava com processo trabalhista, a empresa meio que já sabia que eles iam, né, perder é, alguma coisa ali naquele processo, enfim. Agora, como alternativa, né, o próprio mercado, né, foi criando essa alternativa de não, não contratar um funcionário como CLT, mas sim contratar ele como um prestador de serviços. Você poderia contratar, a própria CLT já prevê o trabalho autônomo, já prevê a prestação de serviço temporária, né? A CLT ela não traz só o trabalho com vínculo empregatício, né? Ela já previa outras modalidades, outras possibilidades de outras formas de trabalho e de prestação de serviço. Então, muitas empresas, né, optaram por, eu vou te contratar, mas eu não vou te contratar como CLT, você abre um CNPJ, e aí eu pago você como um CNPJ e aí fica tudo certo. É, Qual que é o problema que a gente tem observado nisso, né? Que a gente observou nisso há um tempo atrás. É quando a empresa te contrata como um CNPJ, mas você continua trabalhando como se fosse um CLT. Então, você responde para um chefe, você cumpre uma jornada de trabalho, né? Você não é, entre aspas, dono ou gerente ali da sua jornada, tudo é imposto, né? Como se você fosse um funcionário CLT, porém contratado como um CNPJ, recebendo, emitindo uma nota fiscal como se fosse um CNPJ e pagando os impostos, né? Os encargos de um funcionário CNPJ, de um prestador de serviço CNPJ, que são bem diferentes de um dos encargos trabalhistas de quando você tem um empregado registrado com Uhum. vínculo empregatício sob o regime da CLT. Então, e aí acaba acontecendo o seguinte, ele vira um misto, porque você tem as obrigações de CLT, porém, na hora de, de pagar, você paga todos os encargos como uma pessoa jurídica. Vamos dizer assim que na forma fiscal você é CNPJ, na forma humana você é CLT. E aí o problema é que você não vai ter aqueles direitos que nós falamos agora há pouco, como 13º, férias, sendo mandado embora o aviso prévio, né? Você recebe tudo como CLT, recebe tudo como CNPJ, recebe pagamentos mensais como um prestador de serviços, né, contratado com um CNPJ, mas muitas das vezes você não vai receber 13º, você não vai receber férias, né? Se for mandado embora, você não vai ter direito ao aviso prévio. Então, você trabalha como CLT, mas você não vai ter muitos direitos que a CLT foi criada para garantir aos funcionários. E isso
volta a gerar aquela desigualdade que a gente falou entre o contratante, né, o empregador e o empregado, né? Até porque quando o empregador faz esse contrato, né, de prestação de serviços com esse funcionário, muitas das vezes esse funcionário ele não pode querer alterar cláusulas desse contrato, né? Um contrato, né, ele exige, né, para ele ter até mesmo uma validade, ele exige que as partes estejam ali em pé de igualdade, né? Para discutir as cláusulas do contrato, para fazerem juntas as cláusulas do contrato. E quando uma empresa, né, ou um empregador impõe um contrato a uma pessoa, né, esse contrato, o juiz, né, o judiciário, ele olha esse contrato também de uma forma diferente, porque ele vê que as partes não estavam em pé de igualdade quando esse contrato foi criado. Na área de direito do consumidor, por exemplo, né, que acontece muito isso, você vai contratar um serviço, você vai comprar alguma coisa que exige um contrato, né? O judiciário sabe que a empresa ela impõe aquela minuta do contrato e se você, consumidor, quer aquele produto, você vai ter que só assinar aquele contrato, né, que no direito do consumidor chama contrato de adesão, você só coloca a sua assinatura do É, contrato. e agora piorou, né? Porque agora você assina digital. Exatamente. E você não tem a possibilidade de pedir para alterar nenhuma daquelas cláusulas. Então, o juiz, né, de uma ação de direito do consumidor, ele sabe que tem muitas cláusulas naquele contrato que o consumidor não pôde alterar, não pôde escolher, e ele foi, entre aspas, obrigado a assinar aquele contrato da forma como estava, porque ele queria consumir aquele produto. Mas se tem algum problema, né, o juiz também ele vai considerar um pouco mais aquilo que o consumidor está falando. E fazendo uma analogia com esse contrato de pejotização, a empresa cria o contrato de prestação de serviços, te contrata como CNPJ, às vezes nem como CNPJ, às vezes como pessoa física mesmo. Mas você não pode alterar as cláusulas do contrato muitas das vezes, né? Então, cabe a esse ex-funcionário, se precisar, entrar com uma ação e falar, olha, tá aqui o contrato de prestação de serviço, mas é um contrato que tem algumas cláusulas abusivas, inclusive é um contrato que foi imposto, eu não pude alterar, não pude negociar as cláusulas, e aí o juiz tem que considerar isso e considerar que de fato esse trabalhador, né, que não deixa de ser um trabalho, mesmo não é um emprego, né, com vínculo Uhum, empregatício sim. regido pela CLT, mas é um trabalho, o juiz tem que entender que esse trabalhador, mesmo com esse contrato, quando ele foi celebrado, esse trabalhador estava em pé de desigualdade e ele meio que aceitou o contrato que foi imposto. É, e quando que qual a diferença de ser contratado? Quando que o MEI, onde o MEI entra nessa história? O MEI, Você pode prestar serviço para uma empresa como o MEI, não pode? o MEI é o CNPJ, né? E aí a classificação, né, de MEI, ME, ela vai variar basicamente, né? Eu não sou contador, mas ela varia basicamente com relação A parte a fiscal. quanto você ganha, né? Então, o MEI tem um limite de ganhos ali anual, o ME já é um valor um pouco maior, né? Então, eu já vi casos onde o trabalhador começou como MEI, né? E aí o salário dele aumentou um pouquinho, ele teve que mudar para ME. Então, a diferença entre MEI e ME, ela só vai basicamente nessa relação de trabalho, vai variar basicamente de quanto que vai ganhar esse O funcionário. faturamento anual, né? Faturamento anual. E nem todas as categorias podem se enquadrar no MEI, né? Sim, Algumas delas você não consegue colocar. tem essa questão. Eu acho importante a gente falar do vínculo empregatício. Quando se caracteriza um vínculo empregatício, né? Porque é importante para quem está vendo saber em que momento se deve registrar, fazer o registro formal do funcionário. Vamos lá. Vínculo empregatício, ele tem 5 critérios, né? Que, se observados esses 5 critérios, esse funcionário,
ele pode ser considerado como empregado com vínculo empregatício. Os critérios são: precisa ser contratado como precisa ser contratado como pessoa física, né? Ele precisa prestar os serviços pessoalmente, ele precisa receber uma contraprestação por isso, precisa receber um salário por isso. A prestação de serviço precisa ser habitual, né? E ele precisa ser subordinado a alguém dentro dessa empresa. Então, os critérios são ser pessoa física, prestar o serviço pessoalmente, ter uma habitualidade na prestação de serviço, então uma jornada Uma de trabalho, frequência. uma frequência, receber um salário por isso e ser subordinado a alguém dentro daquela empresa que está te contratando. E aí o que nós observamos no mercado de trabalho hoje é pessoas contratadas como CNPJ, né? Trabalhando com subordinação, respondendo para um chefe, indo habitualmente para a empresa, tendo uma jornada de trabalho ali, tendo que trabalhar das 8 às 18, etc. Recebendo uma contraprestação por isso e devendo prestar o serviço, né, pessoalmente. Então, o que acontece com a pejotização, muitas das vezes, né, e muitos processos trabalhistas já falaram sobre isso, entre aspas, uma fraude que a empresa faz na contratação desse funcionário, que é contratar ele como pessoa jurídica, mas tratar ele como se ele fosse um empregado CLT, né? Como a gente normalmente chama um empregado CLT, tendo todos esses 5 critérios nessa prestação de serviço. É, reclamações trabalhistas são diversas, tá? O que que você mais observa quando os clientes te procuram para fazer uma reclamação? É, banco de horas, acúmulo de função, o que mais é buscado nesse sentido ou simplesmente rescisões nos quais ele não achou justo? Tem muitos assuntos, né? Mas eu acho que os principais assuntos sempre são horas extras, né? Que às vezes um funcionário faz hora extra. Hoje em dia a gente tem a figura do banco de horas, né? Então muitos ex-colaboradores reclamam do banco de horas, falam que o cálculo não foi feito corretamente, que tinha um saldo de banco de horas e aquele saldo sumiu, né? E aí a empresa, por conta desse banco de horas, não pagava horas extras. A questão do acúmulo de função também é muito corriqueira, né? Funcionários que são contratados para uma tarefa acabam fazendo 2, 3 tarefas diferentes. Tem também o desvio de função, né? Muitas vezes você foi contratado para uma tarefa e no meio do caminho mudou para uma outra atividade diferente daquela inicial e aí não teve a correção na sua carteira de trabalho, não teve a correção salarial também, né? O ajuste referente ao salário. O que mais a gente pode colocar aí como principais? São, assim, a maioria das coisas, quando o funcionário, quando ele é demitido, dependendo da situação, ele se sente injustiçado, de alguma forma. Porque em algum momento, dentro do período que ele passou na empresa, ele se doou de alguma forma. Ele ficou até mais tarde, ele, de repente, pegou um final de semana que não era o dele, foi lá e cumpriu. Sim. E o empregador, às vezes, precisa desligar o funcionário. E aí essa sensação de, vamos dizer assim, de uma certa decepção levam às reclamações, não é? Não é uma forma mais. É o que acabam levando e falam, não, mas eu fiz muito mais do que ele está me falando aqui, Sim. né? É, e a justiça acaba acatando a maioria delas. Assim, em termos Claro que você vai apresentar as provas, as testemunhas, como você falou anteriormente, mas você acha que acabou diminuindo ou aumentando as reclamações pós-reforma? Acredito que a quantidade de reclamações, né, não tenho os números aí, as estatísticas, mas acredito que a quantidade de reclamações não deve ter mudado, né? O que mudou, né, foi a quantidade de pedidos que antes eram deferidos e após a reforma, com, né, o judiciário ficando um pouco mais criterioso, alguns pedidos, né, não estava mais tão fácil, né, assim de se ganhar.
Mas eu acredito que em termos assim de quantidade, talvez não Não tenha, tenha mudado, não né? tinha mudado, não tenha mudado muito. Já te procuraram assim com profissões, não digo não regulamentadas, mas profissões novas. Coisas que estão novas aí, mas a pessoa se sentiu lesada na relação de trabalho. Como que a gente faz essa Isso, reclamação? isso tem acontecido, por exemplo, com algumas atividades, funções, profissões novas, né, que ainda estão sendo criados agora, né, no momento. E são funções que não têm nem nome, não tem uma regulamentação, né? Por exemplo, a de social media, né? Tem pessoas que são contratados como assistentes, né? E aí acabam fazendo essa função. Só que, né, é uma função ainda recente, né? Não tem um piso salarial, não tem nada que regulamente a forma como esse empregado vai trabalhar, como ele vai prestar os serviços, e muitas das vezes vem como acúmulo de função, desvio de função, e tudo, né, vai depender de quais provas esse empregado tem, né, para provar isso. E aí é importante colocar no contrato, né, quais as funções, mesmo sem regulamentação, que o funcionário deve seguir. Sim, Que aí a gente consegue comprovar se houve desvio ou não, não é? exatamente. E aí a gente volta um pouco naquela questão de muitas das vezes a empresa pode fazer um contrato bem feito, colocando ali todas as tarefas, todas as funções que esse funcionário vai desempenhar né, durante o trabalho dele, mas pode ser que também não coloque, né? E aí fique uma questão meio aberta, coloca algo genérico, assistente administrativo, né? Basicamente Que você é aquela enquadra, função que é, faz tudo. basicamente você pode enquadrar quase que qualquer coisa ali dentro, entendeu? Né? Que eu acho que até esse nome devia sumir. Devia ter um nome específico pro que o funcionário faz. É. Porque quando engloba muita coisa, como é que você vai defender o funcionário desse Pois jeito? é, exatamente. E aí, na falta né, de um nome, profissões que realmente são muito recentes, né, tarefas que realmente estão sendo criadas agora, né, realmente é bem mais difícil, né? Né? Então, fica difícil o seu papel para atuar na ajuda do cliente, né? Uhum, sim. Eu queria falar um pouquinho do papel dos sindicatos nessa intermediação, que já foi muito mais forte, que já foi uma coisa até tinha até assessoria jurídica, e parece que agora estão mais enfraquecidos, ou eles estão mais, ou continuam atuantes para orientar o funcionário, porque a homologação continua sendo lá, não continua? Ou não? Hoje em dia existe a possibilidade de fazer a homologação sem a obrigatoriedade, né, de passar pelo sindicato. Principalmente em alguns casos, né? Tem casos específicos também para isso, situações também específicas para isso, mas o sindicato é isso, né? É uma entidade criada, né? Também lá nos primórdios para ajudar a defender os direitos dos funcionários, né? Reunir os funcionários, ouvir os funcionários e conversar com a empresa sobre as demandas desses funcionários, né? E, bom, é, acredito que hoje em dia a gente não vê tanto, né, a atuação dos sindicatos, digamos que brigando pelo direito dos funcionários. Inclusive, a convenção coletiva, né, que é o acordo que os sindicatos assinam com os empregadores, é um documento muito importante que o juiz considera muito na hora que ele vai analisar um processo trabalhista. Que é o que vai reger aquela categoria. Exatamente. Então, assim, o juiz ele considera muito os termos do acordo coletivo daquela profissão para dar ou não dar alguns direitos que aquele funcionário tá cobrando. Por exemplo, a questão do acúmulo de função, como a gente falou aqui, precisa haver uma convenção coletiva falando que naquele tipo de trabalho, né, naquelas empresas ali que assinaram aquela convenção coletiva, é permitido o acúmulo de função, né, de um funcionário, né? Se não tem a convenção coletiva permitindo, regulamentando, até falando quantos por cento que esse funcionário tem que receber de quantos por cento de salário a mais ele tem que receber, né, por estar nessa situação de acúmulo de função, na falta de um documento que regulamente isso, né, que seria esse acordo Uhum. coletivo, muitas das vezes os ex-funcionários acabam não ganhando o pedido de acúmulo de função, muitas das vezes por falta de um acordo coletivo, uma convenção coletiva que tenha brigado pelos funcionários,
junto aos empregadores para falar, ó, isso daqui é acúmulo de função e nessa situação vocês têm que pagar um pouco mais para o funcionário. Isso acontece muito com insalubridade também, né? E na área de saúde, que tem a convenção coletiva, mas tem muitas empresas que acabam diminuindo a porcentagem de insalubridade ou às vezes nem pagando. O que pode acontecer nesse caso, né, de insalubridade, é o sindicato fazer um acordo, uma convenção coletiva, fixando, né, um percentual. A insalubridade, ela é fixada em grau médio, grau mínimo, né, 10% do salário mínimo, grau médio, 20% do salário mínimo e grau máximo, né, de 40% do salário mínimo. Então, o que pode acontecer, de repente, é o sindicato fazer um acordo, uma convenção coletiva, fixando a insalubridade para aquela categoria ali em 20%, ou fixando a insalubridade em 10%, considerando que seria em um grau leve. Nada impede que esse ex-trabalhador, né, entre com o processo trabalhista falando, olha, recebi a insalubridade no grau mínimo, a convenção coletiva até fala que era grau mínimo também, mas eu discordo. E aí o juiz, nesse caso, pode fazer uma perícia, né, lá no local, e se a perícia constatar que a insalubridade não era no grau mínimo, era no grau máximo, o juiz pode mandar a empresa pagar Isso é, as diferenças. isso é interessante, porque é uma coisa fora da convenção, Sim. né? Teve uma, um assunto que rodou um tempo atrás, que o governo queria colocar os entregadores e os motoristas de aplicativo dentro do regime da CLT. Ah, lembro. E, incrivelmente, eles não quiseram, né? O que você acha que foi determinante para eles não quererem aderir à CLT? É, acredito eu, né, que primeiro a questão dos encargos, né? Porque um entregador aí que hoje acredito que consegue uma média salarial aí de uns R$ 3.000, né? Se ele for um funcionário CLT, basicamente esses ganhos deles vão ser reduzidos pela metade, né? Exato. Por conta justamente dos encargos, imposto de renda, INSS e demais encargos que a CLT impõe para o empregador, né? Quando ele contrata um empregado sob o regime da CLT, diferente, né, da situação dos entregadores, que são profissionais autônomos, né? Que tem uma parceria, tem ali um contrato de prestação de serviço e recebe pelo serviço prestado de forma autônoma. Porque quando ele recebe de forma autônoma, ele tem mais contato, vamos dizer assim, com o dinheiro, com o recebimento. Quando ele está sob o regime, já é descontado antes, Sim. então ele não tem aquela sensação de ter ganho mais, né? Talvez a sensação seja até psicológica, né? E aqui a gente vai falar do nosso parceiro Grupo São Cristóvão Saúde. Grupo São Cristóvão Saúde composto por uma rede de hospitais, ambulatórios, clínicas de reabilitação e que vai trazer para você o principal, que é o acolhimento ao associado. Então, se você está precisando de saúde e quer um plano de qualidade, é o Grupo São Cristóvão que você precisa procurar. Eu queria perguntar o seguinte, na sua atuação, como que você, quais diretrizes você usa quando um cliente te procura para ir para um acordo ou ir para um litígio? O que você mais leva em consideração numa possível reclamação trabalhista? Uma reclamação trabalhista, Ele te traz tudo, tal, aí primeiro você vai avaliar a causa dele, normal, sim. e para depois falar, olha, vamos caminhar para esse lado. A gente sempre faz um atendimento, né, com esse ex-funcionário que saiu dessa empresa e acredita que algumas coisas ali não foram pagas corretamente, algumas coisas não foram feitas corretamente. A gente, né, faz um atendimento com ele, conversa com ele, busca entender dentro daquilo que ele está trazendo de informação, se algum direito eventualmente não foi corretamente pago, né? E aí a gente apresenta para ele a proposta de entrar com uma reclamação trabalhista, pedindo isso, pedindo, por exemplo, horas extras não pagas, pedindo acúmulo de função, né? Eventualmente danos morais, se aconteceu alguma situação de assédio moral, né, durante o contrato de trabalho dele, a gente avalia a situação, fala, olha, nossa estratégia vai ser entrar com a reclamação trabalhista, com essas alegações, levando essas provas que você trouxe para a gente, levando uma ou duas testemunhas, né, de acordo com o que você trouxe de informações,
E aí, né, quem dá a decisão final sempre dá a respeito daquilo ao juiz. Claro, depois de ouvir também a empresa, depois de analisar as provas e as testemunhas que a empresa trouxeram. E aí a questão de acordo, né? Hoje em dia, na Justiça Trabalhista, de fato, a situação é a seguinte: a gente entra com processo, a primeira audiência é marcada para dali a 2, 3 meses, 4 meses, e ou a gente faz um acordo nessa primeira audiência e já começa a receber ali o valor que a empresa vai pagar, algumas pagam à vista, outras, né, pedem algum tipo de parcelamento, ou, né, a gente vai aguardar para, de fato, receber os valores devidos ali somente após acontecer a sentença e depois os recursos, né? A forma como está feito hoje, né? Como corre hoje um processo trabalhista, ele favorece bastante as empresas a recorrerem, né? Porque, por exemplo, para você recorrer de uma sentença, né, para a segunda instância, você tem que fazer um depósito de mais ou menos ali uns 13 mil reais. Então, você imagina que a sentença deu um crédito para o reclamante de 20 mil reais. Muitas empresas, né, hoje acreditam que compensa ela, ao invés de pagar esses 20 mil reais direto para o reclamante e não recorrer, depositar, né, os 13 mil reais ali, que já vai ficar numa conta bancária, rendendo inclusive, né? Rendendo uma atualização. E aí a empresa não vai ter mais juros e atualização sobre aquele valor que ela já depositou para recorrer. E com o recurso ela tem a possibilidade, eventualmente, de reduzir essa condenação, né? O juiz, na sentença de primeira instância, deu 20 mil, de repente o tribunal pode, eventualmente, reduzir esse valor, né? Também pode aumentar, se o reclamante recorrer também para aumentar. E aí, quando sai a decisão em segunda instância, ainda tem a possibilidade de recorrer para a instância superior. Então, para recorrer para a instância superior, a empresa teria que fazer mais um depósito ali de uns 7 mil reais. E aí a empresa já tem os 20 mil reais depositados que ela pagaria lá para esse reclamante, não está mais aumentando a dívida dela com juros e multa, né? E está com o recurso onde tem a possibilidade de reduzir esse valor. Então, o formato de como está a justiça trabalhista hoje está fazendo com que as empresas optem por ou faz acordo logo na primeira audiência, tem um gasto menor com o processo, ou se for para ter um gasto integral com o processo, eu só vou ter esse gasto lá no final do processo, depois de Vai uns ganhando 3 anos tempo. mais ou menos, e ganha tempo. É porque uma época aí se tiveram campanhas de conciliação, né? Acho que na justiça em geral, É, né? normalmente A final ideia é sempre sempre. conciliar para não sobrecarregar o judiciário que já está sobrecarregado. Sim. E aí eu te perguntei isso exatamente por isso, se ainda está essa linha de conciliação. A gente observa que normalmente ali final de ano, novembro, outubro, eles fazem essa campanha de conciliação justamente para isso, para tentar encerrar, né, alguns processos, principalmente os processos trabalhistas, né? A grande parte deles é possível, né, ser encerrado com um acordo, né? Uhum. Então, eles fazem essas campanhas, fazem essas tentativas de acordo, as partes conversam, o conciliador, né, tenta ajudar também, tenta convencer ali as pessoas a fazerem um acordo, claro, desde que seja um acordo bom para todas as partes, né? Uhum. É, e aí o que eu oriento sempre os meus clientes é o seguinte, eu sempre falo para eles, falo, olha, você poderia aqui, eventualmente, né? Vamos dar uma suposição. Você, pelos nossos cálculos, você poderia ganhar mais ou menos uns 40 mil no seu processo. E a empresa está oferecendo um acordo agora para te pagar 25 mil. Aí fica a seu critério. Você prefere brigar para receber esses 40 mil, né? Que também não é 100% certeza, né? Porque a decisão ela depende do juiz Claro. e depende das provas, dos recursos que a empresa pode apresentar. E aí você prefere esperar para eventualmente receber esses 40 mil daqui a uns 3 ou 4 anos, ou você prefere receber os 25 mil que a Igual. empresa está apresentando agora, né? A gente sabe que muitos funcionários, quando procuram a gente, de repente estão ainda desempregados, né? Não são todos que já estão recolocados no mercado de trabalho. E aí o pessoal prefere receber um pouquinho menos
mas receber mais rápido e pagar as contas agora, né? Porque as nossas contas não esperam Com para daqui a certeza. 3, 4 anos, né? Com certeza. Eu vou fazer uma pergunta de colegas que eu tenho. São profissionais liberais, que quando receberam a primeira reclamação trabalhista, Hum, entram em desespero, porque não tem a menor, né? A minha pergunta é como que o que que um empregador pequeno, quando recebe uma reclamação trabalhista, o que que ele precisa fazer? Porque senão você também deve atender microempresários, sim, sim. né? Que eles vêm lá, doutor Everton, pelo amor de Deus, eu recebi esse papel aqui, o que Sim. que eu faço? Bom, a primeira coisa é, se você é um empreendedor, um empresário, né, que não tem conhecimentos trabalhistas, né, a primeira coisa é você contratar um profissional especializado no assunto que vai poder te orientar da forma correta, né? E a segunda coisa é, esse profissional contratado, né, os empresários, os empreendedores que procuram o nosso escritório, eu leio o processo, eu depois tenho uma conversa com ele falando, olha, esse funcionário está alegando tal coisa, quais provas, documentos, testemunhos que você tem, né, para contestar isso, o que que ele está falando aqui que é verdade, o que que ele está falando aqui que não é verdade. E aí, com base nisso, é feita a defesa. é, Muitas das vezes o funcionário, o empregador fala, ó, isso daqui que ele está pedindo não é verdade que ele fazia hora extra. Ele sempre saía meia hora mais cedo. Agora, não, é verdade que de repente uma coisa lá que o funcionário alegou, não, é verdade que ele ficou 6 meses contratado sem o registro em carteira e eu só consegui assinar a carteira dele 6 meses depois, porque meu contador também só conseguiu 6 meses depois, etc. E aí eu, com base nisso, eu falo, olha, então isso daqui a gente pode contestar, isso daqui você está falando para mim que de fato ele tem direito de receber, então a gente faz o cálculo, com base nesse cálculo é feita uma proposta, né, na audiência, Uhum. onde às vezes o reclamante fez um processo pedindo ali 40 mil reais e a gente refaz o cálculo e fala, olha, de acordo com o que a gente tem aqui de provas e documentos, né, a gente entende que é devido ali 15 mil reais. Então a gente chega e oferece na audiência, olha, a proposta de acordo é 15 mil reais. E aí, se a parte aceitar esse valor, é feito o acordo e se encerra ali o processo. Então, assim, a primeira coisa é não se desesperar, contratar ali um profissional que vai saber te orientar, não é o fim do mundo, não é o fim do mundo, mas sim, é muito importante é, contestar nessa reclamação trabalhista, comparecer na audiência, apresentar a defesa, porque aí se você recebe o documento e não dá a mínima, não dá importância, não vai na audiência, o processo corre a revelia, e aí a possibilidade daquele reclamante ganhar todos aqueles, né, nesse exemplo que a gente está dando, ganhar todos aqueles 40 mil reais aí é grande. Se você não apresenta a defesa, sua versão dos fatos, né? Né? Porque a justiça entende que você não está nem um pouco preocupado com aquele assunto. Exato. Se o reclamante entrou com processo falando que ele tem direito de receber 40 mil reais, você foi intimado, foi citado, não apresentou sua defesa, foi revel no processo, o juiz ele vai julgar o processo de acordo com as provas que ele tem, com as provas e as alegações que ele tem. Se um está alegando que tem que receber 40 mil e o outro não falou nada, o juiz vai falar, então tá bom, de fato você tem aí os 40 mil para receber. E se você. Uma dúvida que me ocorreu é o seguinte: você é, foi num processo que correu a revelia na primeira instância e o sujeito perdeu. Ele pode recorrer e depois comparecer na segunda instância, mesmo tendo tido a revelia na primeira? Pode, porque a revelia é você não apresentar a defesa no prazo, né? E não comparecer também na audiência que é marcada. É, Se você eventualmente depois, né? Se você não comparece, o juiz vai dar a sentença e você vai ser intimado dessa sentença também. E aí, às vezes, é a hora que o empregador vê o processo. Nossa, saiu uma sentença aqui, fui julgado a revelia. Muitas das vezes é a hora que ele procura um advogado e aí a gente consegue recorrer dessa decisão, se tiver ainda dentro do prazo de recurso, claro. Quando o processo corre a revelia, a parte que foi revel, ela pode acompanhar o processo, pode dar andamento do processo a partir do momento em que ela
recebeu, que ela pegou o processo, que ela, né, colocou o processo ali para ter o andamento. Então você pode constituir um advogado e esse advogado vai poder dar andamento no processo de acordo com os andamentos ainda em aberto possíveis e cabíveis para o Eu caso. pergunto isso porque quando o juiz de segunda instância vai analisar o processo, talvez aquela parte da primeira instância seja levada em consideração no segundo julgamento ou não acontece. Então, o que acontece na primeira instância, né, até a sentença, as partes, né, principalmente na defesa e na audiência, é o momento que as partes produzem todas as provas, né? Então é muito importante você apresentar sua defesa, comparecer na audiência, porque é a oportunidade que você tem para juntar todas as provas, produzir todas as provas que você queira produzir. Se você recorre sem ter feito provas na primeira instância, né, quando você recorre para a segunda instância, o seu recurso já é um pouco mais, digamos que é limitado, porque você vai poder recorrer dos termos daquela sentença, né, que foi feita com base nas provas que foram produzidas. Na segunda instância já não se analisa mais. Já não se produz mais provas como poderiam ter sido produzidas em primeira instância. E o recurso que vai para o TST, né, para a instância superior, tem ainda mais restrições quanto às matérias que você pode recorrer. Entendi. Entendeu? Então, assim, cabe recurso, mas a cada recurso, a cada instância que você sobe, digamos que você perde alguns objetos dos quais você poderia recorrer. Anexar no processo também. Exatamente. Eu queria colocar uma situação, uma suposição de um funcionário ou de um trabalhador que se vê seus direitos tolhidos ali durante o seu trabalho. E aí o funcionário ele não pode sair do trabalho naquele momento, né? Como que ele se resguarda? Porque ele sabe que um dia ele vai, vamos dizer assim, exigir esses direitos que foram tirados naquele momento. Como a gente falou, acúmulo de função e tal, porque ele não pode simplesmente reclamar do acúmulo de função no momento que ele vê. Que a gente sabe como funciona essa relação, Sim. né? E aí seria interessante ele coletar todos esses documentos, né? Ou pelo menos fotografar. Hoje em dia a gente fotografa, filma, né? É importante ele ter esse tipo de postura, desde que ele saiba que aquilo que ele está passando é uma... o que o funcionário, né, deve fazer se tem algum assunto onde ele eventualmente desconfia de que o direito dele não está sendo preservado, resguardado, né, conforme a CLT ou conforme o contrato de prestação de serviço que ele assinou, ele tem que, sim, né, tentar produzir provas, tentar obter provas daquilo que ele vai alegar. Então, pode ser e-mails, podem ser conversas, ele precisa ir arquivando, né, essas provas, podem ser eventualmente alguns documentos que a empresa fornece, né, que ele eventualmente assina, tira uma foto antes de devolver o documento para a empresa. Se conseguir, né, muitas das vezes nem isso o funcionário consegue. Às vezes é o gerente que traz um documento para ele assinar e aí ele fica coagido, né, de tirar uma cópia daquele documento, já imaginando que a empresa pode pensar que ele está querendo produzir algum tipo de prova e aí mandar ele embora, né? É uma situação muito complicada. Exatamente, o receio dele é esse. Muitas vezes ele quer reclamar, ele sabe que aquilo está errado, mas se ele reclamar, ele vai ser mandado embora. E aí ele quer simplesmente ir produzindo provas para que quando ele seja de fato mandado embora, ele possa entrar com o processo. O que é importante é ele saber, né, e observar o seguinte: os prazos que ele tem para fazer essa reclamação. Né? Então, depois que você é mandado embora, né, contado da sua demissão, você tem um prazo de 2 anos para dar entrada no seu processo trabalhista, né? E você pode cobrar os últimos 5 anos trabalhados. Então, um funcionário que trabalhou 10 anos na empresa, né, e há 8 anos atrás, por exemplo, ele sofreu ali, sei lá, um assédio moral, digamos assim, né? Alguém, sei lá, xingou ele ou deu um apelido para ele que ele Isso tem aparecido muito ele para não você? gostou. Assédio moral Eu não sempre sei. tem, sempre tem Que é assédio moral. difícil comprovar, né? Aí é testemunha, sempre, né, mediante testemunha.
Então, de repente, algum eventual assédio moral que você sofreu, né, há 8 anos atrás, quando você sair da empresa e der entrada no seu processo trabalhista, talvez você não possa reclamar, porque, né, se passou ali os 5 anos. Então, você tem 2 anos para dar entrada no processo e você vai cobrar os últimos 5 anos trabalhados. Então, é isso que é importante. Esses prazos são importantes o colaborador observar. É importante ele observar e não achar que ele vai cobrar todos os anos que ele trabalhou naquela empresa. Para alguns assuntos, ele não vai poder cobrar, né, os últimos 15 anos, os últimos 10 anos, né? Alguns assuntos ele só vai poder cobrar O os trabalhador, últimos 5. eu não sei se essa prática ainda existe. Ele não é obrigado, porque existia uma prática antigamente que era o seguinte: você trabalha para mim 10 anos. Aí eu chego para você e falo: olha, eu vou fazer sua rescisão, vou te pagar tudo certo e a gente te registra novamente. Essa prática ainda existe, porque o empregador ele quer tirar um pouco do peso da rescisão e, vamos dizer assim, acertar tudo com o funcionário, mas continuar com ele. Não é muito comum acontecer, né? Mas, e também, do ponto de vista prático, se ele demitir o funcionário, pagar todas as verbas rescisórias ali corretamente, e continuar com esse funcionário trabalhando, né? Do ponto de vista prático, acho que não vai mudar nada para ele, nem mesmo em termos financeiros, né? Ele não vai economizar nada E ele não é com isso. obrigado a aceitar. Ou é? Porque Não. assim, às vezes vem uma ordem lá de cima Uhum, que todos os funcionários do setor estão fazendo isso. uhum. E às vezes o funcionário não tem interesse. Entendi. Mas a questão aí é uma imposição feita pela empresa, né? Muitas das vezes vai chegar na forma de uma imposição feita pela empresa, e tem uma questão que a própria CLT vedaria isso se reconhecesse que isso está sendo feito para fraudar ou para burlar, né, as normas. Então, existe uma regra que, se você manda o funcionário embora, mas ele continua trabalhando, o judiciário entende que aquele contrato de trabalho ele continuou durante todo o período. Tem um, Então, depois eu vou te interromper, mas tem um prazo para um novo registro? se eu não me engano, é de 6 meses, tá? Entendi. Então, se a empresa manda o funcionário embora em um período inferior a 6 meses, ela recontrata esse empregado, a justiça ela vai reconhecer que esse funcionário trabalhou ininterruptamente durante todo esse período. Se tivesse intervalo de 6 meses, aí sim vai ser considerado como um novo contrato de trabalho. Entendi. Só que aí também não adianta a empresa é, fazer a rescisão desse funcionário, ficar com ele trabalhando 6 meses sem registro e ele de fato continuar trabalhando, Ele vai reclamar e depois. do 7º mês recontratar de novo, ele vai entrar com processo falando: olha, trabalhei ininterruptamente durante todo esse período e ainda tive 6 meses sem registro aqui no meio. É muito complicado. Eu acho que falamos bastante, né? Tem algum tema que você gostaria de falar que a gente não abordou? Alguma coisa que você queira comentar? Ou tá bom? Não sei, talvez algum ponto que a gente não tenha Talvez um ponto que eu esqueci de esclarecido. abordar, de repente. Tem um ponto que eu estava até lembrando de falar, mas a gente não falou, sobre a pejotização, Hum, né? O status desse assunto hoje no judiciário. Até talvez um ano e meio atrás, né? O que a gente observava nos processos trabalhistas era: a gente entrava com processo trabalhista alegando que o funcionário foi contratado como CLT, foi contratado como PJ, né? Com CNPJ, prestação de serviços e CNPJ, emitindo a nota uhum. fiscal, etc. Mas, de fato, era um funcionário empregado como CLT, então prestava o serviço habitualmente, pessoalmente, recebia um salário em contrapartida e tinha a subordinação a um chefe, né, dentro dessa empresa. A gente entrava com esse processo alegando para o judiciário que houve ali, né, uma suposta fraude na contratação desse empregado, e a gente pedia para que fosse desconsiderado o contrato de prestação de serviço CNPJ e esse funcionário fosse considerado durante todo esse período como CLT. E aí ele conseguiria receber o que ele não recebeu se ele fosse considerado como CLT durante todo o período de contrato dele. Então, ele receberia férias atrasadas, 13º atrasados. Quando teve a rescisão do contrato de trabalho, ele receberia ali as verbas rescisórias. E o que a gente tem observado
de pelo menos um ano e meio para cá, esses processos, né, onde se discute esse assunto, é, o reclamante não tem mais tido êxito, né, nesse processo. Mesmo, muitas das vezes, provando com documentos e testemunhas que ele prestava o serviço pessoalmente, habitualmente, com a subordinação e recebendo um salário. E, recentemente, né, atualmente, todos os processos onde se discute esse assunto, todos os processos onde os reclamantes entram com essa alegação, todos os processos hoje estão suspensos, né? Recentemente, o ministro Gilmar Mendes, do STF, é, o ministro Gilmar Mendes deu uma decisão pedindo para suspender todos os processos que discutem esse assunto, enquanto ele analisa um recurso, né, que discute também esse assunto que está lá para ser julgado. Ele já deu umas declarações, né, falando que talvez esses contratos são um caminho, são um futuro para os próximos, para as próximas formas de contratação no Brasil, né? Fora do Brasil é muito comum já essa forma de contratação. Então, todos os processos que se discute isso hoje, os que já não foram julgados de forma improcedente para o colaborador, estão suspensos e aguardam essa decisão Ele que o pediu Gilmar Mendes vai vistas? dar. Ele pediu vistas e pediu para suspenderem todos os processos, né, enquanto ele não dá a decisão dele a respeito disso, mas ele já deu uma entrevista, uma prévia, né, do que pode ser o voto dele nesse processo, no sentido de se posicionar favorável à legalidade dessa forma de contratação. E aí, isso para mim é um pouco perigoso, porque isso vai abrir margem, né, exatamente para voltar para como era antes de 1940, onde as empresas contratavam um funcionário da forma que queriam, com as regras que queriam, né? A CLT, ela veio para proteger o colaborador, colocando ali alguns direitos básicos e mínimos que eram para ser respeitados. Quando esses direitos não eram respeitados, o funcionário entrava com processo, e tinha êxito, né, em grande parte desse processo. Hoje em dia, isso tem mudado muito. O funcionário tem entrado com processo, não tem tido tanto êxito, porque os juízes estão mais criteriosos, estão considerando bastante do que as empresas trazem de, enfim, alegações, provas também. E agora, né, um funcionário que acredita, por exemplo, que teve uma fraude na contratação dele, né? Porque assim, se o funcionário fosse contratado como CNPJ, mas a empresa o tratasse como um CNPJ, né? Não haveria problema. O problema é a empresa contratar um funcionário como CNPJ, mas tratar ele na vida, né, no dia a dia, como um CLT. Esse é o problema. Exato. E uma decisão desfavorável dos tribunais superiores, dizendo que não pode haver, né, o que acontece, o que tem acontecido hoje é o seguinte, a decisão, né, ela diz que um funcionário que foi contratado como CNPJ não pode entrar com processo trabalhista pedindo o vínculo empregatício. Essa decisão seria muito perigosa. Por quê? A empresa vai abrir margem, né, para empresas eventualmente contratarem todo mundo como CNPJ e, se não respeitarem as leis trabalhistas ou se tratarem esse funcionário CNPJ como CLT, esse funcionário, entre aspas, nem teria o direito de reclamar na esfera trabalhista alguns direitos referentes a esse contrato. Ele teria que ir para a esfera civil se esse contrato não for devidamente observado. É, E isso é um perigo, né? Vai abrir margem para a gente voltar para uma situação. com certeza. Mas assim, é, aí tem alguns artifícios que poderia ser usado. De repente, uma multa contratual, ou de repente mexer na legislação em relação ao vínculo empregatício. Colocar isso de uma forma, você mexendo na parte da CLT, na definição de vínculo empregatício, você consegue
incluir esses trabalhadores de repente. Mas isso é uma coisa legislativa, E que demorar, daria muitos anos, e aí, exatamente. mas até lá muita gente já passou por esse problema que pode acontecer que você está me falando aí. Sim, exatamente. O contrato de trabalho, né, como ele já é previsto até mesmo pela CLT, mas assim, a CLT, ela, preferencialmente, né, na grande maioria dessa lei, ela fala e regulamenta o trabalho com vínculo empregatício, né? Poderia, sim, eventualmente ter, talvez outra reforma trabalhista, né, onde fosse observado um pouquinho mais e fosse regulamentado um pouco mais as outras formas de contratação de empregado, né? As outras formas de contrato de trabalho, e aí prevendo algumas regras, né? Prevendo regras, né, mais específicas, né? Para esse tipo de contratação de pessoas contratadas por um contrato de prestação de serviço, seja pessoa física ou CNPJ, mas com um pouco mais digamos que cobertura, né, pela CLT. Com certeza. Obrigado pela presença. Obrigado, eu que agradeço o convite. Gente, encerramos por hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal. O episódio de hoje é um oferecimento do Grupo São Cristóvão e da Dental Mind. Se você parou de sorrir, procura Dental Mind. Obrigado.